Tomé, Filipe e Judas. 3 apóstolos, 3 questionamentos, 3 abordagens que nos remetem até os dias atuais, pois muitos de nós temos estes mesmos questionamentos. Muitos de nós, às vezes, fazemos estas mesmas abordagens. O que é que esses 3 apóstolos têm a ver conosco? Fica nesse vídeo e rapidamente eu já vou te dizer qual é a similaridade destes 3 com muitos de nós. Vamos lá então, vamos direto ao assunto. Tomé, Filipe e Judas. Tomé, ele acabou ficando conhecido como o apóstolo da incredulidade, por não ter acreditado na ressurreição de Jesus relatada pelos apóstolos. Filipe ficou conhecido como o apóstolo da integração. Era ele que trazia os gregos e os povos gentios para conversar e para ter com Jesus. Já Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu, também conhecido como o Lebeu, ele era conhecido e reconhecido pela sua generosidade. A palavra Tadeu, ou Lebeu do hebraico, Tadeu do grego, é traduzida como misericordioso, generoso. Este era Judas Tadeu. Pois bem, o cenário era o seguinte: era uma conversa de Jesus com os seus discípulos, uma conversa de despedida. E nesta conversa de despedida, Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, aquela coisa toda. E em algum momento Jesus falou no versículo 5 do capítulo 14: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Foi nesse momento que Tomé toma a palavra e disse: Senhor, nós não conhecemos o caminho, e como podemos saber para onde vais? Tomé estava focado no futuro. Para onde Jesus iria? Como é que nós iríamos também para onde ele iria? Essa era a dúvida, essa era a pergunta de Tomé. E foi a esta pergunta que Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá, depois disso, Filipe faz uma abordagem: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos é o bastante. O Filipe não estava dizendo que ele queria saber para onde Jesus iria. Filipe estava preocupado com o presente. Enquanto Tomé se preocupava com o futuro, Filipe se preocupava com o presente e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então replica e responde: eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus responde para Filipe: Filipe, você está diante da revelação e ainda não entendeu a revelação. Você está diante do divino e ainda não o reconheceu. Eu e o Pai somos Deus. Aliás, João falou isso lá no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, além de ser Deus, revelava o Deus Pai. O Deus Filho era a revelação teofânica do Deus Pai. E Filipe ainda não conhecia e nem reconhecia isto. Mais à frente, Judas, não Iscariotes, o Judas Tadeu, ele se refere então ao passado. E ele pergunta: Senhor, de onde vens que tu has de se manifestar a nós e não ao mundo? Porque antes, no versículo 21, Jesus falou que aquele que o amasse, ele e o Pai também o amaria e se manifestaria a ele. Foi então por isso que o Judas Lebeu, Tadeu, perguntou: Senhor, de onde tu vens que has de te manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus começa a dizer: não, aquele que ama, aquele que me ama e guarda a minha palavra, a este eu vou me manifestar. Depois Jesus fala da descida do Espírito Santo. Mas qual é a conclusão que nós chegamos? Que mesmo Jesus, usando toda a sua oratória para esclarecer aos discípulos quem ele era, mesmo assim, os discípulos tinham os seus questionamentos. Um perguntava pelo futuro: para onde tu vais? Outro perguntava ou questionava pelo presente: mostra-nos o Pai agora. E um outro fazia uma abordagem em relação ao passado: de onde tu vens? E em todo o tempo, Jesus, interagindo com os seus discípulos, dizia: eu venho de Deus, eu revelo Deus e eu volto para Deus. No passado, eu sou Deus e estava com Deus. No presente, eu sou Deus e revelo Deus. No futuro, eu sou Deus e volto para Deus.
coisa gloriosa. Jesus precisava ser conhecido pelos seus discípulos, mas os seus discípulos ainda estavam um tanto quanto desapercebidos da revelação sublime da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos mostra que a revelação de Jesus, ela se dá de acordo com o grau de intimidade, de acordo com o grau de maturidade que nós temos. Nem sempre as pessoas conhecerão a Jesus de pronto, da maneira que ele é. Se lembra, por exemplo, da mulher samaritana, em João capítulo 4? A Bíblia diz que primeiro ela reconheceu Jesus como um judeu. Depois ela reconheceu a Jesus como um mestre, um rabi ou um rabino. Logo depois ela reconhece a Jesus como um profeta. E, finalmente, ela reconhece a Jesus como Messias. Percebeu como o conhecimento acerca de Jesus foi aumentando gradativamente? Assim somos nós. Muitas vezes nós só conhecemos uma parte. Muitas vezes nós só conhecemos até certo nível. É por isso que o profeta nos recomenda: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A cada dia que nos aproximamos de Deus, em consagração, em oração, em busca, a cada dia nós conhecemos mais a Deus, de uma forma mais íntima. A cada dia o Espírito Santo nos revela a pessoa de Deus, porque o Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. E esta revelação de Deus para nós, ela é gradativa na medida que nós nos aproximamos dele em amor, em comunhão, em oração, em consagração. Os três apóstolos, Tomé, Filipe e Judas Tadeu, nos mostram que existem muitos crentes que, apesar do tempo, ainda possuem algumas dúvidas. Apesar do tempo, ainda possuem um nível de maturidade não o suficiente para entender quem verdadeiramente é Jesus. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça que nesta lição de domingo, Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida. E esta revelação nos fala assim de uma progressão de conhecimento: caminho, verdade e vida. Deus nos abençoe. Tenhamos uma excelente aula. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de acionar o sininho das notificações, não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário, compartilhar este vídeo e querendo se inscrever em nossas redes sociais, você já sabe, Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento. Kawaii, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Roque Ribeiro Oficial. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.